Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, no Evangelho de hoje, destinado ao quinto domingo de São Lucas, escutamos a parábola do homem rico e Lázaro. A primeira pergunta que nós fazemos é por que Nosso Senhor não menciona o nome do rico, mas sabemos que ele quis mencionar o nome daquele pobre mendigo, do qual um foi para o seio de Abraão, que significa justamente o paraíso. Seio de Abraão é a palavra bíblica que significa, na verdade, o paraíso, não ainda o reino dos céus, mas o lugar que as almas descansam após nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter reaberto o paraíso com sua ressurreição no mesmo dia em que entrou com São Dimas, com sua alma no paraíso. Portanto, aquele que foi para o seio de Abraão, o mendigo, tem um nome muito claro, Lázaro. Diz inclusive a lenda, a tradição, que havia naquela época um famoso mendigo chamado Lázaro em Jerusalém, e Nosso Senhor, para que chamasse bem a atenção daquelas pessoas para que entendesse a parábola, resolveu utilizar o nome de Lázaro, conforme havia um famoso mendigo em Jerusalém com esse nome, para que a parábola tivesse mais efeito no coração das pessoas. Mas aquele que foi para o Hades, para os tormentos, o rico, ele não teve nome mencionado. E a primeira explicação que nossos padres, santos padres, nos dá a respeito disso é muito atordoante, meus amados cristãos ortodoxos. Para Deus, essas obras que nós fazemos aqui nesse mundo, por mais façanhosas que sejam, cheias de esplendor, por mais que o nosso nome adquira fama devido às grandes realizações que nós realizarmos aqui nesta vida, Deus não se lembrará nada disso na vida eterna. Ele se lembrará do quanto nós vivemos em comunhão com Ele e em seu amor, e por conseguinte no amor, quem vive no amor de Deus, também vive no amor de seu irmão. Fora isso, as nossas obras aqui no mundo, elas não serão lembradas na hora da eternidade como coisas grandiosas, ou como coisas que vão pesar minimamente naquilo que é a nossa identidade para com a vida espiritual. Porque a vida espiritual não tem a ver com o nosso sucesso nesta vida. A vida espiritual tem a ver com nossa comunhão com Deus. Por isso diz, o Espírito é aquele que é o mecanismo pelo qual o homem se une com o seu Criador. E depois, através do Espírito, todo o seu ser. Todo o demais é algo que não será lembrado por Deus. E nós vimos que esse rico, no caso específico desta parábola, é um homem que se vestia de linho fino e púrpura. A púrpura era o tecido mais caro, linho e tecidos avermelhados, a tintura mais cara era vermelha. Vestes da nobreza, vestes do imperador, o linho sempre um tecido muito caro, não tão acessível assim, e portanto vimos que ele vivia com fartura, banqueteava-se todos os dias. E diante dele havia um mendigo, o qual ele poderia simplesmente não continuar vivendo a própria vida, mas não podia se esquecer que por algum motivo Deus havia dado a ele uma possibilidade de glorificar o próprio nome de Deus através desse mendigo, que estava aí por algum motivo na sua porta, mas ele fechou os olhos, era como um cego para esse mendigo. Não o via, não de maneira alguma, não compartilhava de sua mesa com ele, nem mesmo as migalhas. Ao ponto que, para Lázaro, o único destino que lhe foi providenciado foi que os cães lhe lambiam as próprias feridas e chagas. Significa que, por algum motivo, então, Lázaro conseguiu agrado aos olhos de Deus. Não sabemos qual foi a vida dele anterior a essa narração de que ele estava ali como mendigo, mas sabemos que por algum motivo ele viveu esta provação e o resultado, não sabemos ainda porquê, vamos ver ao longo do sermão, o resultado foi que Lázaro, por algum motivo Deus quis salvá-lo, e quando nós dizemos que Lázaro foi salvo, é que ele foi para o seio de Abraão, como eu vos disse, ao paraíso, ao lugar de descanso das almas, até que possa vir futuramente o inaugurar do reino dos céus. Significa que aqueles que estão em comunhão com Deus, como foi o caso de Lázaro, que foi para o seio de Abraão, desses Deus, obviamente, se lembra e chama pelo nome.
Aquele que vive em comunhão com Deus tem vida eterna. E se tem vida eterna, obviamente, será lembrado por Deus por toda a eternidade pelo seu nome. Mas aquele que viveu fora da comunhão com Deus e apenas dedicou-se à obra de realização aqui nesta vida, por mais que isso possa parecer muito grandioso, se não foi as obras do amor de Deus e os mandamentos, essas obras significa que não serão lembradas por Deus na eternidade, nem pelos anjos, nem pelos santos. E daí vem o significado desse homem, nem mesmo ter sido denominado por um nome. Ou seja, caiu no esquecimento até mesmo de Deus, por ter escolhido viver longe da comunhão com Deus. Partindo daí, nós vemos que já no tormento, no Hades, o lugar de esquecimento e obscuridade, o rico pediu que Abraão, recorrendo a Abraão, ó Abraão, nosso pai, peça ao menos que Lázaro possa molhar a ponta dos dedos e um pouco de água, para que eu possa aliviar-me, nem que seja um pouco, desse tormento e chamas ao qual vivo. Significa, portanto, que esta gota de água que o rico pedia, que Abraão pedisse a Lázaro, que ao menos estendesse o dedo, porque se vê que que o rico, na verdade, na outra vida, não tinha mais ninguém a recorrer senão ao Abraão e ao próprio Lázaro, a quem ele havia rejeitado. Veja como a vida logo pode dar uma reviravolta do dia para a noite. Aquele ao qual para ele era cego, ele não era inocente a respeito de que sabia da existência desse homem. Tanto que na vida eterna, em sua memória, logo ele foi chamar a Lázaro, a qual ele contemplou junto, no seio de Abraão, ou seja, no paraíso. E uma vez que nesta vida desprezou a ajuda de Lázaro, afinal de contas Lázaro que precisava da ajuda dele, ele negligenciava tal ajuda, agora a coisa inverte de tal maneira que o próprio rico necessita e recorre à ajuda de ninguém mais do que o próprio Lázaro. E Abraão explica para ele que, filho, observe a compaixão de Abraão. Poderia ter dito a ele, já como condenado, já como alguém que negou a ajuda a Lázaro, ter dito a ele, ó, infeliz, miserável. Mas não foi essa maneira conforme Abraão se dirigiu a ele. Significa que a misericórdia de Deus existe mesmo para aqueles que estão no Hades. Isso já nos faz refletir que se Deus tem compaixão para até aqueles do Hades, obviamente esses tormentos, será que foram originados pelo próprio Deus? É aqui que as coisas começam a se amarrarem, fazerem sentido. Qual foi a resposta de Abraão para essa solicitação do rico? Foi que, filho, é que existe um cosmos enorme existe, ou seja, um abismo, um mundo existe entre nós aqui, e onde tu estás. De tal maneira que ninguém, por mais que quisesse, pode passar daqui para colar, nem de lá para cá. O que significa isso, meus amados cristãos ortodoxos, esse abismo, esse cosmos? Isso significa que Deus, em primeiro lugar, como eu dizia, não criou nenhum tormento. Não foi Deus quem criou as torturas e os tormentos na eternidade. Para ninguém. Deus criou um mundo bom, tudo era bom e não havia um tormento. Somente graça, amor, compaixão, a árvore da vida. Não a árvore do paraíso era um veneno. Mesmo a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi comida antes da hora por Adão, que quebrou o jejum. Mas ela em si mesma não era má. Foi apenas utilizada fora da hora. E quando nós utilizamos qualquer coisa nesse mundo, por mais que seja boa aparentemente, fora do contexto essa coisa deve ser utilizada, essa coisa passa a ser danosa, ainda que nas mãos de outro possa parecer muito boa. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal fez com que Adão também pudesse ser expulso do paraíso, com ele toda a nossa geração, e aqueles que morrem, portanto, acabam por seguir um destino. Que destino é esse? Aqueles que viveram na comunhão com Deus nesta vida, obviamente, quando vier a morte do corpo, continuarão vivendo a comunhão com Deus na vida futura. Agora, se você já não tem comunhão com Deus nesta vida, quando você morrer, o mesmo asilo que você se colocou voluntariamente, o exílio da pátria de Deus que você quis viver, o isolamento da graça de Deus, a separação dele, essa muralha que você mesmo construiu, eu construo voluntariamente entre nós e Deus, quando vier a morte, isso será, por inércia, continuação de nossa própria vida aqui. Porque aquele que não se une com Deus nesta vida, tampouco se unirá na próxima.
Não existe nenhum lugar na Escritura que nos diga que é possível o arrependimento após a morte. O arrependimento só é possível antes da morte. Após a morte, nós estamos imbuídos apenas da sorte. A sorte de, caso alguém se lembre de nós, como é que essa pessoa rezará por nós, se alguém lembrará de nós, e como é que Deus, se quiser, vai usar as orações de outro justo para querer salvar um pecador que jaz na ausência da comunhão com o próprio Deus. Significa que não há mais garantia de nada. Então, o abismo que nós construímos da vida de pecado já nesta vida, o pecado nos separa da graça de Deus e de Deus mesmo. Porque não há separação entre Deus e sua graça. Então, separando-nos de Deus e de sua graça nesta vida, criamos uma lacuna, um cosmo, um afastamento de Deus nessa vida. Quando nós morrermos, esse mesmo afastamento continuará. E isso é traduzido na Escritura como tormento. Porque de fato viver a eternidade inteira, sem poder, sabendo que não poderá mais unir-se com Deus, isso em si, por si só, já é um tormento. Nem que seja um tormento temporário no Hades, até que seja inaugurado os infernos, conforme vir o dia da vingança eterna de Deus, a instauração do reino dos céus para todos, ou do inferno para alguns. Isso já é antecipado na distinção entre o selo de Abraão, que significa o paraíso, onde as almas descansam aguardando a criação do reino dos céus, que por enquanto está na igreja plenamente, e dentro de cada membro da igreja nesta vida, mas plenamente as consumindo tudo e todos, somente será realizado este tipo de reino dos céus na segunda vinda de nosso Senhor. Por enquanto, o reino dos céus é a própria igreja, é o próprio corpo de Cristo. E as almas que morrem em comunhão com esse reino dos céus descansam no lugar de gozo e regozijo, o paraíso do qual Adão havia sido expulso. Já aqueles que morreram sem a comunhão com Deus nesta vida, vão levar essa mesma existência espiritual para a vida pós-morte. E essa separação com Deus é um tormento. É um tormento tão grande que o rico, visualizando Abraão e suplicando a ele, disse o seguinte, que Lázaro apenas molha a ponta dos dedos, ou seja, que a gota de água aqui representa a graça de Deus. O mínimo possível de graça que o rico recebesse, para ele seria um alívio. Tamanho é o tormento de viver sem mais o acesso bloqueado à graça de Deus. Isso aqui nos elimina qualquer possibilidade de teorias do purgatório e de céu e inferno, conforme a dialética latina pós-cisma com o Oriente, que começaram a versar-se nessa busca pela contemplação cognitiva, desvirtuados daquilo que são as realidades experienciais da vida espiritual aqui e agora. Quando o Ocidente se separou da comunhão das igrejas ortodoxas, eles enfatizaram por demais a busca da contemplação como objeto de adquirir a verdade, como se a verdade fosse mais uma ideia do que a pessoa hipostática de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, onde a única maneira de adquirir e comer a verdade é comungar os santos dons dos mistérios e também estar limpando o coração gradativamente para ter a visão de Deus daquilo que é uma realização para além da razão. Já o Ocidente, até quando fala a palavra teoria, o Ocidente enxerga como, sendo o grego visão, teoria igual a visão, mas eles entendem como a iluminação de um sábio que se libertará através do seu conhecimento. Para nós ortodoxos, isso não é a finalidade da busca pela verdade. A teoria, a visão de Deus, é a limpeza dos órgãos espirituais. Quanto mais limpos, mais podem ver o Criador já nesta vida. Porque se você nesta vida não adquiriu a liberdade espiritual, não cognitiva, não intelectual ou cultural, se nesta vida você não adquiriu a liberdade espiritual através da limpeza e purificação de sua mente e por conseguinte de seu coração, então nesta vida o seu coração estava impuro, e como Deus não habita onde há impurezas, Ele não teve tempo em nossa vida para que o nosso arrependimento pudesse dar a Ele um trono macio para Ele assentar. Se Ele não sentou no trono de nosso coração, que foi feito para que Deus sentasse em cada um de nós, aquele que cumpriu os meus mandamentos, e comer de meu corpo e de meu precioso sangue, eu e meu Pai viremos e faremos nele nossa morada. Isso significa o coração um órgão invisível, um órgão noético, onde Deus fabricou no homem por um único objetivo,
para que, sendo a sede do homem, Deus, na sede do homem, pudesse assentar-se na sede do homem, levando o homem com não só sua mente, seu corpo, seu ventre, sua volição, suas faculdades de memória, sua razão, seu intelecto, tudo, toda a sede do homem seria elevada em Deus, por Deus, para a teosis, a deificação, caso o homem pudesse trabalhar com Deus, para que no coração Deus se assentasse e fizesse ali sua morada. E isso para nós significa a busca intelectual no coração pela verdade que liberta, não cultural ou pelo conhecimento dos homens, mas pelo conhecimento tampouco sobre Deus, mas o conhecimento direto de Deus. Se nós não conhecemos Deus diretamente, face a face, nesta vida, nós tampouco o conheceremos na vida futura. E se, portanto, o nosso modo de vida não é adequado a essa concepção de limpeza, de teoria, de visão, de purificação, significa que nessa vida nós somos cegos. E passaremos cegos para outra vida. E é por isso que haverá um abismo entre a nossa relação entre nós e Deus aqui. Então, quando Abraão diz, veja, ninguém nem que quisesse pode passar daí para cá, nem daqui para lá. Por quê? Porque o teu tormento, tu que criastes. Eu não tenho como participar do teu tormento para te aliviar, porque eu sou uma alma distinta e ninguém pode. Os tormentos que cada um criou são individuais para si, porque cada um criou a sua própria separação de Deus. Como que algum justo vai ele entrar no meio de uma separação que foi pessoal? Como uma vez me tocou muito a leitura monástica, a qual eu li certa vez, há muitos anos atrás, que me tocou. Eu nem lembro mais qual era o Santo Padre, mas um dos santos padres escreveu o seguinte, falando sobre a mística, que quando nós morrermos, não sei se é um dos padres de Ópera, enfim, já me esqueci, mas quando nós morrermos, não haverá nada mais, talvez o André José da Santa Montanha, agora não me lembro, quando nós morrermos não existirá nada mais do que uma alma e Deus. Alguém perguntou um dia um santo padre, o que será o céu e o inferno? Nada. Após essa realidade nós temos companhia, sociedade, Eucaristia conforme os irmãos, aproveitem. Tudo isso, quando não vem a morte, não existe. Existe uma alma e Deus, ou seja, o cosmos e Deus. Nós somos um cosmo. E Deus vive a sua plenitude eterna. Mas se nós, entre o nosso cosmo, criamos um outro cosmo chamado mundo do pecado, infelizmente, essa será a realidade de céu ou inferno. Ou a alma não tem nenhuma separação com o seu Criador, e isso será o paraíso, ou esse cosmos, entre nós que também somos um macrocosmo dentro de um microcosmo, ou seja, o mundo invisível, a alma dentro do mundo físico, o corpo, ou não dentro, na verdade, unida com, melhor dizendo, significa que então esse abismo foi criado já nesta vida, porque como é que pode ser criado esse abismo, ou seja, um cosmo, um mundo entre nós e Deus? Não foi na hora da morte, foi durante toda a vida. E quando nós não utilizamos o tempo do arrependimento, ou seja, o tempo de nossa vida, para diminuir o máximo possível essa lacuna, santificando-nos, é uma palavra para isso, santificar significa isso, diminuir e excluir qualquer separação entre o homem e Deus, nós passaremos para a eternidade, então, com essa mesma regra de separação. Seja 1 metro, 2 metros de pecado, quem saberá medir? Quão terrível será essa medida? Logo, pode alguém interferir no tormento, ou seja, na separação entre alguém e Deus na vida futura? Não há como. É impossível. É isso o significado da explicação do que Abraão disse. Mesmo que alguém quisesse, ninguém pode passar daí para colar, nem de lá para cá. Então, meus queridos cristãos ortodoxos, o Evangelho não termina aí. Ele continua, o Evangelho de hoje. E foi dito que, ao escutar isso, então Abraão, o rico, disse a Abraão, então ao menos, já que a minha situação é essa, manda que algum dos profetas, Moisés ou alguém, possa ir até meus irmãos, para avisá-los onde é que eu vim parar, para que então eles também não possam vir, para que sabendo que após a morte é isso que eles podem vir a encontrar. E nesse momento alguém pode pensar que, veja só como o rico do nada, tão desprezível para ele era o seu próprio irmão Lázaro, de repente se tornou preocupado para com as almas. Onde é que ele teve tempo de mudar tanto o seu caráter? Porque o nosso caráter é um só, e a nossa alma é uma só. De onde veio agora essa compaixão toda pelos irmãos?
Isso era uma desculpa. Na verdade, ele não dava a mínima para o seu irmão deles iriam para o céu ou para o inferno. É que, devido ao seu orgulho e suas paixões que agora, mesmo após a morte, elas não se separaram dele, e agora ficará evidente por que é que eles têm separação de Deus. Na sua arrogância e orgulho, ele diz uma desculpa dizendo, veja, na verdade estou aqui não é por minha culpa somente, é por culpa de Deus e de ti, Abraão, que não providenciou uma revelação mais fácil a mim, mais clara, onde eu pudesse saber que se eu tivesse cometido esses erros, eu iria parar aqui. E Abraão responde, obviamente, para ele, filho, tu tivestes a lei e os profetas. Ou seja, não venha querer nos driblar, não venha querer, ou seja, já é suficiente. Tu já enganaste a ti mesmo toda a tua vida na terra. Agora no Hades, não queira nos enganar, porque tudo está às claras. Tu sabes bem na tua consciência que tu já tinhas a Escritura, a lei de tua consciência e, ademais, os mandamentos, o Pentateuco. Tu tinhas o Torá, tu tinhas os profetas. E se alguém não escutou a Escritura, é porque antes não escutou sua consciência. E se não escutou a Escritura nem a consciência, ainda que os profetas ressuscitassem dos mortos e dissessem a ti o que fazer, tu não o farias. Nisso, o mundo interior do rico foi revelado, de tal modo que ele, dessa vez, só podia ficar calado e permanecer no silêncio. Porque ninguém pode driblar a consciência após a morte. Quando nós somos vivos, nós tentamos abafar a consciência, mas após a morte é impossível. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que nós devemos entender o seguinte. A conclusão disso tudo é o quê, padre? Então, o rico, o maior erro dele, foi porque era rico? Por ter sido rico, ele teve que, como foi consolado nesta vida com as riquezas, como diz o Evangelho, olha, Lázaro na vida ele teve muitos tormentos, agora ele tem o consolo, tu ao contrário. Tu foste consolado na tua vida, agora tu estás atormentado. Então a pergunta que não pode deixar de ser respondida nesse sermão é a seguinte. Foi a riqueza o problema que levou o rico ao Hades? Foi a pobreza outrora que providenciou a salvação e a garantiu para Lázaro? Meus amados cristãos ortodoxos, é claro que isso é um pensamento muito infantil e muito até contraditório. Porque o próprio Abraão, o qual é a figura de linguagem, no qual todos estão em seus se tornaram filhos de Abraão, significa que Abraão, sendo aquele que está no paraíso descansando com os demais santos, ele mesmo era excedivelmente rico. As riquezas de Abraão no mundo de hoje estaria comparado àquilo que nós, na nossa época, chamamos de um megalo capitalista. E eu gostaria de ver Abraão vivo hoje em dia, no Oriente Médio. Os califas também são ricos, os sheiks, e possuem seus negócios. Qual é o problema da riqueza? E seria interessante hoje ver Abraão também rico no Oriente Médio, na região do Iraque, da região de Sidônia, toda essa região, e de repente nós vemos que quanta maioria dos cristãos hoje diriam, esse cristianismo eu não vou seguir. Afinal de contas, Abraão não liga para os oprimidos. Por quê? Ele não é o modo dos hospitaleiros, não abre sua casa dia e noite para peregrinos. Não, mas imagina, como alguém serve a Deus pode ser tão rico? Esse pensamento marxista, socialista, comunista, é o que impregnou o Ocidente, desde Aristóteles, até chegar em Marx, e depois descaradamente foi para o Oriente e impregnou a Santa Rus de Kiev e toda a Grécia e todo o mundo antigo bizantino oriental, ao que hoje o mundo globalizado, todos atacam aqueles que são próprios e prósperos em suas riquezas. É difícil ver alguém que, querendo ou não, olha com certa inveja, com parâmetros de desculpinhas. Na minha realidade eu não tenho como ser rico, porque não nasci rico, ou porque meu país não me ajuda a ser rico, ou porque a economia e a inflação não me propicia crescer. Esse pensamento marxista, com a Revolução Cultural atual gramsciana e todos esses arcabouços de lavagem cerebral que infelizmente o Ocidente bebeu,
se contaminou e exportou no início do século XX para a Rússia e da Rússia para todos os seus outros países covizinhos, ao ponto de que hoje vemos um mundo globalizado que hipocritamente todos querem prosperar pisando nos outros. Mas quando vê alguém prosperar, inclusive ajudando outros, esse é visto ainda como inimigo da nação, da cidade, da comunidade, ou até mesmo da paróquia, ou até mesmo daquilo que seja o mundo. Esses são os desafios do nosso atual mundo globalizado. Mas vamos analisar, portanto, com bastante, de maneira clínica. Abraão era rico, mas quando se diz que todos foram para o seio de Abraão, só podem ir ao seio de Abraão aqueles que são ricos da graça de Deus como Abraão, mas que independente da riqueza financeira e material de Abraão, possuíam a riqueza da compaixão e misericórdia que Abraão possuía também. Logo, onde o rico era rico, lhe faltou uma riqueza em especial. E aqui está o problema verdadeiro deste homem rico que foi para o Hades. A falta de ser rico em misericórdia e compaixão. Porque vemos que nesta vida ele estava consolado pelos prazeres, o luxo e os bens materiais, mas ele não foi rico de misericórdia. Ele podia ter tido tudo o que teve, até as regalias e os luxos. Porque aí vem da mentalidade de cada um, como quer viver o seu despojamento. Mas ele não poderia deixar de ser rico em Deus, utilizando a maior poupança que alguém pode ter. Nós falamos tanto em época de investimentos como nunca. Nunca foi fácil, até o pobre hoje investe. Só que nós esquecemos novamente, por essa doutrina aristotélica que foi tecendo-se no Ocidente, com a busca do capital irreal, ou seja, o capital financeiro deslocado dos outros demais capitais sociais, ambientais, econômicos, de fato, que nós chegamos simplesmente ao que eu quero ganhar é o meu dinheiro. O dinheiro como recurso. E não o dinheiro enquanto ferramenta para que nós possamos adquirir o reino dos céus. Então, quando alguém é abençoado com dinheiro, cuidado! Tu está sendo abençoado com qualquer grão de milho, de soja, qualquer tipo de ervilha, qualquer tipo de carne, leite, lã, ou até o capital financeiro em si mesmo, como recurso, fruto de trabalho e serviço prestado. Porque até quando alguém investe, ele está prestando um serviço de investidor para depois lucrar alguns juros, alguma correção em cima deste valor. Então, até mesmo se tu tens qualquer tipo de capital, ou a tua força física, as tuas calorias, a tua inteligência, o teu conhecimento, se tu não deposita isso na maior poupança que existe no mundo, os estômagos dos pobres, os ventres vazios dos famintos, tu estás jogando a tua vida inteira no lixo. E naquele momento, quando tua alma for cobrada, tu serás levado para a separação de Deus, para o Hades. Porque não é possível que tendo recursos, o que tu fizeste, mesmo que fosse pouco, mesmo que não fosse, nós estamos falando aqui agora nem do rico em si, daquele que tem alguma condição de fazer algo por alguém. Se tu não fazes, tu já estás longe de Deus e longe do seio de Abraão. Porque o seio de Abraão só cabe àqueles que foram misericordiosos, como Abraão foi misericordioso. O pai da misericórdia, compassivo Abraão. Por isso significa que o paraíso tem como codinome o seio de Abraão. Porque todos aqueles que habitaram na comunhão com Deus são aqueles que se fizeram como Abraão, dados antes de qualquer coisa para a misericórdia e hospitalidade do próximo, e servir ao próximo, e nisso serem chamados também filhos do Altíssimo. Logo, meus amados cristãos ortodoxos, a riqueza condenou o rico? Não. O que o condenou foi a falta de misericórdia para com o próprio Lázaro, o que significa que ele não era só não misericordioso, ou seja, impetuoso, não só para com Lázaro. Esse era o reino espiritual dele era este. Era um reino já infernal. Logo, quando ele morreu, ele viveu no próprio reino que ele criou para ele mesmo. Agora, vejamos o caso do pobre mendigo Lázaro. A pobreza por si, por ele ter sido sofrido nesta vida, por ter sido atormentado nesta vida pelos cachorros lambendo suas feridas. Por si só isto, já o garantiu o passaporte, o bilhete, o ticket para o reino dos céus e para o paraíso? Óbvio que também não. O que é que aconteceu então na vida de Lázaro? Que a pobreza foi uma ferramenta que talvez ele soube usar
para poder fazer isso o filho de Abraão. Porque nós acabamos de concluir então que nem a pobreza condena, nem a riqueza condena, nem a pobreza salva. Então, qual é a ferramenta que Lázaro também utilizou, que o garantiu obter um passaporte para o seu de Abraão? Meus amados cristãos ortodoxos, nesta vida, nós vemos claramente pela narração do Evangelho que Lázaro, nem um só momento foi dito que ele reclamava ou não aceitava a condição que ele estava naquele momento, como também muito bem-vinda pela vontade de Deus. Porque nós não estamos aqui dizendo que, na verdade, a pobreza tem que ser aceitada como onde nós vamos morrer. Ou seja, nós nascemos pobres, morreremos pobres. Não, ainda que muitos que nascem pobres, por não escutarem conselhos de outros, acabam não tangendo sua vida para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, e continuam assolados pela lei da inércia. Mas isso é culpa unicamente da pessoa, não é tampouco de Deus. Agora, nós temos que colocar aqui um fator, que é que nós não sabemos que tipo de vida Lázaro teve antes da narração do Evangelho, dessa parábola. Pode muito ter bem sido uma pessoa que, não tendo prosperidade em Deus na riqueza, tornou-se pobre do dia para a noite. Isso é constante, acontece todos os dias, e ele entendeu que isso era necessário para o seu arrependimento. Então, nós temos que, ao menos os últimos anos da vida desse mendigo Lázaro, ao menos os últimos, foram de tormentos, e ele, por algum motivo, o aceitou. Ao menos não reclamou, não murmurou. Logo, ainda que era pobre em dinheiro, se fez rico da graça de Deus, porque não blasfemou, não reclamou, não murmurou em sua própria condição, mas a aceitou de bom coração. Quando alguém aceita a pobreza sem reclamar, sabe o que acontece ao longo dos anos com essa pessoa? Ela até começa a prosperar devagar. Devagarinho, devagarinho, ela começa a colocar poupa um mês, poupa 2 meses, ainda faz caridade, tira do pouco que tem e ainda ajuda outros, mas o pobre que é reclamão, vocês podem ver, o mão de vaca sempre reclama de sua condição, tem inveja dos que são superiores a ele. Outra paixão demoníaca para o pobre. Muitos ricos cobiçam mais riqueza. Isso é verdade, meus amados cristãos ortodoxos. Mas não sejamos emocionais. Muitos pobres, em massa, também invejam os bens do que possuem mais posses. E se você é pobre e você inveja e cobiça o bem de alguém, você já quebrou um dos mandamentos não cobiçais. Logo, toda essa pobreza não está adiantando em nada para a tua santificação. Tu estás sofrendo e vai sofrer mais como uma mula. Batendo a cabeça na parede, não vai alavancar na vida, porque não é grato a Deus pelo pouco que tem. 2, murmúria pelo que ganha. 3, sempre está criticando os que prosperam e dando desculpas, dizendo que foram e tal, sobe porque tem uma condição que o favorece. Assim é fácil, tem o pai, tem a mãe, tem o país. Quanto a mim, veja a minha situação. Eu estou realmente mal pago, lascado e mal pago, como se diz a linguagem popular. Esse tipo de pensamento pode não parecer ao pobre que está reclamando, ele se acha até justificado. Não, eu tenho o direito de justificar, Deus inclusive está vendo a minha situação miserável, Deus tem a compaixão de mim, olha onde é que eu fui parar. Só que isso é um preleste muito grande. É uma ilusão espiritual na qual a cegueira desse pobre não o faz ver que se ele morrer nessa condição, o coração dele na verdade tem ódio, tem inveja, tem cobiça e tem blasfêmia. E muito provavelmente se tem essas coisas, quando vê uma necessidade ele justifica-se assim. Alguém me pediu ajuda, mas que peça outro rico, né? Por favor. Vem pedir logo para mim que não tenho? Não tenho, eu sou desfavorecido e logo não tenho como ajudar. Nesse ponto ele perdeu o teste. Ele não tirou 10 na nota. Ele foi reprovado, da mesma maneira que um rico também seria, se estivesse também pecando por falta de misericórdia. E nesse ponto a pobreza de nada adiantou. Porque a riqueza e pobreza em si mesmas são nulas. O dinheiro ou a falta dele são nulos. Dê ao homem um pedacinho de terra, um pouco de trabalho, e ele pode conquistar toda uma nação se ele tiver visão de vida, se ele tiver recurso, não financeiro necessariamente, se ele tiver ganas espirituais de vencer.
Afinal, que eu saiba, Abraão não iniciou sua vida rico. Até mesmo foi ao Egito, se fingiu até de um simples comerciante. Saiu de sua terra longínqua Ur, donde o seu pai era um simples escultor de ídolos, e tornou-se o homem dos mais prósperos em rebanhos, em exército e em todo tipo de conhecimento, e até mesmo diz-se que muito do que os egípcios aprenderam da chamada aritmética passada, claro, os egípcios eram extremamente dados à matemática, por isso esses conhecimentos, muitos dizem que Abraão ensinou sábios do Egito essas lógicas e exatidão de cálculos quando estava hospedado como peregrino no meio do Egito. Logo aí vimos que o homem pobre já era rico em sabedoria e em força espiritual de buscar a verdade acima de tudo, a verdade do Deus verdadeiro. Por isso diz, tu és adorador do Deus único, o Deus poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E todo aquele que seja pobre ou rico, se adora e serve o Deus de Abraão, Isaque e Jacó com todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, toda a sua força, é óbvio que Deus trabalhará com ele e ele vai prosperar. Talvez não no tempo que ele pensa, mas no tempo que Deus vai providenciar. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas as coisas vão se destravando ao longo dos anos. Mas quando nós fazemos a nossa própria vontade, quando a nossa caridade, na verdade, é vanglória, porque a caridade, as pessoas são muito caridosas, mas a caridade, na verdade, é utilizada como ferramenta de vanglória. Ela diz que, sim, nem me agradeça, eu fiz tudo para o seu próprio bem, por favor, irmão, não se lembre, nem me pague depois, por favor, isso, por favor, é uma ajuda. Se eu não ajudar, quem eu poderia ajudar? Tenho que ajudar você. Passa-se o relógio da vida, as 24 horas, os 7 dias de semana, os anos, e nós vemos que, na verdade, isso não passa de vanglória. A ajuda de coração nem sempre é aquela que é efetuada na aparência. Logo, nós vemos que a riqueza e a pobreza em si são nulas. O dinheiro, ao falta dele, são nulos. Não significam nada na vida de alguém. Inclusive, dê muito dinheiro ao homem que não tem visão de vida, ele vai perder todo esse dinheiro. Ele não vai conseguir render. Ele não vai fazer caridade, que a prioridade de alguém, quando tem dinheiro na mão, é ajudar alguém. Nisso, aí nós podemos falar de outras coisas. Mas o maior investimento é utilizar das vesículas, dos intestinos, dos estômagos e esôfagos dos pobres e depositar neles uma poupança. E nisso seremos ricos no reino dos céus. No seio de Abraão seremos chamados também filhos de Deus. É por isso que até mesmo pobres que não reclamam, como foi o caso do profeta Jó, mesmo quando ele perdeu toda a riqueza e estava na condição de pobre e miserável, sua esposa tentou admoestá-lo. Ei, Deus já te tirou tudo e não te melhora mais a vida. Tu vais continuar adorando esse mesmo Deus? Ele disse, mulher, tu falas como uma louca. Porque quanta riqueza que eu tinha, quem me deu foi o próprio Deus. O gado, os filhos, a prosperidade é Deus que havia me dado. Não foi eu que adquiri só por mim. Agora, quando ele quis tirar, ele tirou. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Oração do profeta Jó. E a mesma coisa foi a conduta de Lázaro. Não reclamou, aceitou sua condição e simplesmente não blasfemou. Nisso ele utilizou da ferramenta da pobreza para adquirir a sua visão de vida de que ele visava o reino dos céus. Por que talvez ele não quis lutar e procurar um emprego? Não sabemos, talvez tivesse uma doença. Talvez percebeu que era necessário isso para ele, por um motivo particular, terminar os últimos anos de vida assim, porque talvez ele também um dia foi rico e não ajudou, e pediu a Deus o arrependimento e aceitou isto como um presente de Deus. Cada caso é um caso, e cabe a nós entendermos que não importa se estamos agora na pobreza ou na riqueza, elas são nulas. Agora, como nós a usamos, é o fator que determinará se nós iremos para o Hades, criando já nesta vida um cosmo, a separação de Deus, ou se nós iremos já nesta vida utilizando em nossas riquezas, ou até na nossa pobreza, sem reclamar, e dando pouco do que temos a quem não tem, a fim de adquirir tesouro naquilo que é o reino dos céus. Se nós providenciarmos essa conduta de vida,
certamente Deus nos fará dignos, não somente de sermos chamados filhos de Abraão, por estarmos também ali, no seio dele no paraíso, mas nos dará muito mais do que o paraíso de descanso, como era o caso de Lázaro naquele momento, mas nos abrirá na eternidade as moradas eternas preparadas desde a fundação do mundo para os justos, nos quais os anjos que caíram, todas essas moradas serão substituídas uma por aqueles que são justos, que utilizam seja da riqueza ou da pobreza, para adquirirem já não mais apenas um lugar de descanso no paraíso, mas uma morada no reino dos céus. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações sobre isso. Amanhã até o toque de São Virgem Maria e todos os santos. Amém. Amém.